Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez, rimou. Hoje a nossa aula é sobre uma coisa que vocês estão bem acostumados a usar, principalmente para o ensino remoto, para essas aulas que a gente está tendo, que é uma coisa que vocês com certeza têm, porque senão não teria como participar das atividades virtuais, que é o e-mail. Então, vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero? Deixa eu compartilhar aqui. Entrar no modo tela cheia. Foi. Então, o gênero é e-mail. Para começar, nós vamos ler esse texto aqui, que eu não achei o autor dele, mas como ele fala no masculino, é um homem, né? Então, nós vamos ler aqui e descobrir um pouco mais sobre a mudança que vem ocorrendo na utilização dos e-mails de uns tempos para cá. Porque vocês hoje conhecem o e-mail dessa forma que vocês usam, por exemplo, para as atividades escolares, mas na minha época, lá nos anos 2000, na década de 2000, era um pouco diferente. O e-mail tinha as funções que hoje em dia a gente tem nas redes sociais. Então, como não tinha muitas redes sociais, o e-mail era utilizado para mandar mensagens, para uma forma de comunicação que não é rápida como o WhatsApp, por exemplo. Mas essa que é a questão. Como que a questão do tempo mudou, como que tudo é mais imediato, exatamente porque as formas que a gente usa para se comunicar são muito mais rápidas agora do que seriam, por exemplo, com um e-mail. Vamos ler então para poder entender? Ó, o assunto desse e-mail aqui, que seria o título do texto, é: você ainda conversa por e-mail? Vamos lá. 2015. Esse texto foi escrito em 2015, mas dá para ser tranquilo atual para 2021, porque de 2015 para 2021 não teve muita mudança na forma como se usa o e-mail, não. Agora, dos anos 2000 para 2015, teve bastante mudança, por isso que é bem atual esse texto. 2015. Você resolve fazer uma festa, então cria um evento no Facebook e convida todo mundo. Você resolve reunir a galera que joga poker e cria um grupo no WhatsApp. Você resolve fazer um blog e cria uma fanpage para divulgar os posts. Você precisa fazer um trabalho da faculdade e cria um grupo no Facebook para ir compartilhando as coisas. É tudo muito mais fácil, mas você lembra de como era antes? Há uns 2 dias atrás, resolvi preencher o ócio, que é o mesmo que tédio, com algo que quase nunca faço. E talvez você também não. Eu não. Limpar a minha caixa de entrada do meu Gmail, criado em 2007. Por que isso? Não sei, eu estava entediado, mas ali vi várias coisas que me fizeram refletir por horas. Encontrei várias conversas por e-mail com grupos de trabalhos da faculdade. Encontrei vários e-mails com links compartilhados para uma grande lista de contatos, alguns de piadas, alguns sobre jornalismo, alguns de datas festivas. Encontrei também vários e-mails sobre reuniões, jantas, aniversários, happy hours e noites de pizza, que alguém criava e mandava para uma lista gigante de outros e-mails. E dava certo, rolava vários eventos combinados por e-mail. Era como se fosse uma lista de transmissão do WhatsApp, só que a diferença é que o WhatsApp a gente recebe a notificação no celular. Na época, para você ver o e-mail, você teria que, como a gente não tinha os celulares
smartphones assim na época, para você ler o e-mail, você teria que abrir no seu computador. Então, você não teria notificação da hora que tinha chegado. Você não iria ler na mesma hora, entendeu? E mesmo assim dava certo, rolava vários eventos combinados por e-mail. Imediatamente, lembrei que ali nessa época, metade dos anos 2000, quando o Orkut era maior do que o Facebook, vocês já devem ter ouvido falar do Orkut, né? Que foi uma rede social que acabou em 2014 e que antes do Facebook era como se fosse o Facebook, mas tinha algumas funções bem diferentes. Só que fazia o mesmo sucesso do Facebook na época. Nos primeiros dias de aula do semestre, uma folha de caderno passava por todas as classes para que a gente preenchesse os nossos endereços. Nas aulas, nas turmas, tinha esse costume, assim como hoje em dia, quando você pega uma turma nova onde ninguém se conhece, geralmente uma pessoa vai anotando os números de todo mundo para poder criar um grupo da turma no WhatsApp, né? Na época, eram os endereços eletrônicos, ou seja, os e-mails. 2015, e a comunicação está mais fácil do que há 8 anos. Agora já há mais anos ainda. Se desenvolveu muito em um espaço de tempo curtíssimo. As respostas não chegavam instantaneamente, como, por exemplo, agora, enquanto escrevia esse texto, recebi notificações no WhatsApp e no Instagram. São coisas que podem ser lidas depois, mas meu celular com o Wi-Fi ligado me disse ao contrário. Até porque, na época, nem Wi-Fi a gente tinha, era internet discada, era um pendrivezinho que botava no computador e tinha internet, enfim. Enquanto escrevi esse texto, recebi notificações no WhatsApp e no Instagram. São coisas que podem ser lidas depois, mas meu celular com Wi-Fi ligado me disse ao contrário. Só mesmo nós, nascidos no século passado, tipo eu, tivemos a oportunidade de vivenciar essa fase de transição tecnológica e comunicativa. Em todo caso, antes do Facebook, do WhatsApp, do iPhone, a gente dava um jeito. Meu e-mail hoje se resume a newsletters, que geralmente é alguma coisa que você assina, você se cadastra em algo e vai recebendo as atualizações por e-mail. Contatos profissionais, confirmações de cadastro e spam, muito spam. Geralmente spam são aquelas propagandas ou coisas indesejadas que muitas vezes podem conter até vírus, né? E que a gente manda tudo para a lixeira. Se a gente parar para poder mandar, porque é muito difícil a pessoa parar para fazer isso, né? No e-mail, mas é isso. Todas as outras coisas são feitas como descrito no primeiro parágrafo, que a gente viu aqui, é que parágrafo ficou escondido aqui pelo negocinho do e-mail. Então, vocês veem como que mudou a utilização do e-mail? Hoje em dia, o e-mail é mais para uma coisa profissional. No caso de vocês, é para questão de estudar. Muito dificilmente vocês vão se comunicar entre si, mandar uma mensagem. Eu quero falar com meu colega aqui, vou mandar um e-mail. Muito dificilmente, porque hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem outras redes sociais que são mais rápidas e a gente está acostumado exatamente com isso de ser imediato, de ser rápido. Mas naquela época, os e-mails eram o quê? Eram as cartas virtuais. Como a gente não tinha um WhatsApp e redes sociais rápidas, era a forma de comunicação virtual que tinha, que eram como se fossem cartas virtuais. Por que são cartas virtuais? Porque tem todos os elementos de uma carta. Vocês com certeza conhecem o gênero textual carta, e
os elementos que tem em uma carta tem no e-mail. Por exemplo, até a data, hora e o local, isso daí, no caso, o próprio e-mail, quando você vai escrever, ele preenche automaticamente a data e o local de onde foi enviado. Então, é uma coisa que já contém no e-mail. Você precisa colocar o nome de quem está enviando, o remetente, o emissor da carta. No caso, isso já sai porque você tem a sua conta de e-mail e aí vai automaticamente preencher com o seu e-mail ali. E aí você coloca vários elementos que teriam na carta. Então, o e-mail substitui em grande parte as antigas cartas enviadas pela agência de correios. Na década de 2000, ele era utilizado como uma plataforma virtual de conversa, mas com a ascensão de outras redes sociais, essa função foi decaindo e o que prevalece agora é seu uso em meios escolares e de trabalho, principalmente na pandemia. Pode ser enviado a inúmeros endereços eletrônicos ao mesmo tempo, o que também é uma função de carta, porque a carta antigamente era utilizada tanto para você conversar com alguém, tanto para você se comunicar com alguém que estava longe, quanto também para envio de coisas profissionais ou de coisas escolares, se fosse o resultado de uma prova, alguma coisa assim, tudo era enviado por correspondência. E hoje em dia essas correspondências são os e-mails. A palavra e-mail, aqui, pode ser enviado a inúmeros endereços eletrônicos ao mesmo tempo. Assim como as cartas poderiam ser enviadas, mas aí você teria que fazer várias de uma. No caso do e-mail, você faz um e-mail, você coloca quantos destinatários você quiser, quantos endereços eletrônicos você quer enviar, e você envia tudo de uma vez. Você também pode encaminhar, ou seja, uma mensagem que você recebeu, que você tem ali, você pode enviar para outra pessoa depois de já estar pronta. Então, tem várias facilidades que a carta não tem, até porque é virtual, você não gasta nada, mas é, mas é como eu falei, não é mais muito utilizado para conversas, mas é muito utilizado para questões como as de escola, que são as que vocês estão vivendo agora. A palavra e-mail designa duas coisas: a mensagem enviada através da internet e o endereço para onde enviamos essa mensagem. Aqui nós temos dois tipos de e-mail para vocês visualizarem. Esse daqui é um e-mail informal, que é exatamente esse tipo de e-mail que eu falei com vocês que caiu em desuso. Por quê? Porque para mandar um e-mail informal, ou seja, para iniciar uma conversa com alguém que a gente tem intimidade, ao invés de mandar um e-mail, a gente manda um WhatsApp, manda um zap. Então, era mais ou menos assim que era feito. Oi, Marina, tudo bem? Já li o livro que você me emprestou, Branca de Neve e os Sete Anões. Vamos fazer uma dramatização sobre essa história? Você já começou a estudar para as avaliações? A gente podia combinar de estudar juntas depois da aula. O que acha? Amanhã combinamos tudo na escola. Beijos, Fátima. Então, aqui a gente tem todos os elementos de um e-mail, como, por exemplo, o assunto que está aqui, Branca de Neve, que é sobre o livro que a Fátima leu, né? Que a Marina emprestou. Mas, se vocês repararem, tem o quê? Tem abreviações como tudo, que está TD, beijos, que está BJS. São abreviações que a gente usa nas redes sociais, ou seja,
é de linguagem informal virtual. É normal a gente fazer isso para quê? Para poder escrever mais rápido. E como dá para entender o que está falando, então é tranquilo, desde que seja numa linguagem informal. Mas mesmo assim, vocês veem que tem todos os elementos que a gente vai ver certinho quais são. Ó, inicia aqui com Oi Marina, então falou o nome da pessoa que é destinatária. No final, tem uma despedida, beijos, Fátima, que é o nome da própria pessoa que está enviando, porque geralmente não, todo e-mail deve conter no final dele o nome da pessoa ou da empresa. Aqui, por exemplo, a gente não tem o e-mail até o final, mas com certeza no final desse e-mail vai ter escrito Amazon, Amazon Prime. Por quê? Esse e-mail aqui tem como remetente, emissor, autor, a Amazon Prime. Então, é um e-mail formal de quê? De confirmação de pedido, que é uma coisa que quem já fez compra online, quem já fez compra pela internet, com certeza recebeu. Ó, é o nome da empresa que tem ali primeiro, aí o assunto do e-mail é confirmação de envio, pedido, número, tal, tal, tal. Olá, Matheus. Aqui também teve um vocativo, um chamamento para o destinatário. E aqui tem todo o texto. Obrigado por comprar na Amazon.com.br. Sua compra foi enviada e já está a caminho. Isto conclui seu pedido. Se você desejar devolver alguns dos itens ou gerenciar outros pedidos, por favor, acesse seus pedidos na Amazon.com.br. Aqui, por causa do azulzinho, vocês veem que tem o quê? Que tem um link. Então, o e-mail também pode ter um link, conter um link ali dentro, principalmente quando é esse e-mail profissional, esse e-mail de empresas. E que é o tipo de e-mail um dos tipos de e-mail que a gente mais vê hoje. Geralmente, um endereço eletrônico no Brasil tem a seguinte estrutura: nome@provedor.com.br. Na verdade, o BR não é muito comum quando a gente utiliza o Gmail, né? Que é o mais utilizado de todos. Ó, o nome designa o usuário e esse nome que designa o usuário, que é o que a gente cria, para situações, para questões mais formais, como, por exemplo, para a escola, não deve ser Manuzinha, gatinha, 1, 2, 3. Não deve ser. Deixa eu pensar. Lilica, lindinha. Não deve ser o nome de um Pokémon. Não deve ser um nome de outra pessoa, de algum ídolo de vocês, o nome de alguém do BTS. Não deve ser esse o nome do e-mail. Por quê? Porque o e-mail da escola é um e-mail formal. Você não tem que passar de ano na escola, você não tem que ter todas as suas notas, isso tudo não é uma coisa séria. Então, se é uma coisa séria, a gente não utiliza o e-mail dessa forma, até porque dificulta para os professores identificarem quem é você. Então, isso é uma coisa que provavelmente vocês já sabem, né? O nome designa o usuário. Para um e-mail informal, que geralmente é uma coisa que não se utiliza mais, a gente pode botar o nome que quiser, do BTS, do sei lá o quê, de um apelido. Mas para um e-mail formal, que na verdade é o que a gente usa,
porque se for para usar informal, é mais fácil utilizar uma rede social, né? Então, para o e-mail sendo formal, a gente tem que botar o nosso nome lá bonitinho. Aí, se não tem disponível, bota um número, bota um ponto, alguma coisa assim. O nome designa o usuário. O símbolo arroba informa ao computador que esse conjunto é um endereço de e-mail. Então, o arroba serve para o computador identificar que aquilo é um e-mail. O provedor é a plataforma social da internet, como Gmail, Outlook, Yahoo, ou uma empresa, instituição. Por exemplo, eu estudo no IFE, eu tenho o meu e-mail normal do Gmail e eu tenho um e-mail que é do IFE, para estudantes do IFE. Então, no caso dele, ele está relacionado a uma instituição, está relacionado ao IFE. Então, tem o IFE escrito ali depois. Mas o de vocês deve ter também, que no caso é da CEDUC, né? Eu não sei como é o e-mail de vocês certinho, mas deve ser da mesma forma, mais ou menos, que é o e-mail institucional. E esses e-mails institucionais têm que ter um nome direitinho, formal, o seu nome. O termo COM significa comercial e BR, a sigla de Brasil, que nem sempre está presente nesses e-mails. Estrutura do e-mail. D para remetente, quem escreve, que como eu falei, já aparece naturalmente no e-mail quando você vai escrever, porque você está escrevendo daquele seu endereço eletrônico, daquele seu e-mail. Então, já fica certo ali de quem está indo, né? Quem é o remetente dessa carta virtual. Agora, o destinatário você tem que preencher, que é quem recebe. O assunto, que vem logo depois, representa o tema do e-mail, que é preenchido na caixa de diálogo que aparece logo acima do corpo da mensagem. Por exemplo, nota da prova, vaga de emprego, pedido aprovado. Agora, saudação. O e-mail pode ser iniciado com uma saudação, como olá, bom dia, boa tarde, etc. Ou não. Tem uns que não recebem essa saudação. Recebem só o quê? Um vocativo. Já no corpo da mensagem, costuma-se colocar o nome do receptor, ou seja, para quem a mensagem está sendo destinada. Por exemplo, se é um e-mail que vai ser enviado para mim. Meu nome é Emanuele, então vai colocar algum vocativo com Emanuele, se for um e-mail formal, como, por exemplo, prezada Emanuele, cara Emanuele, entre outros. Ou então, só prezado, cara, caro, caro comprador, se for de uma loja que te vendeu alguma coisa, entendeu? Então, nem sempre vai ter o nome da pessoa, mas sempre tem esse chamamento, esse vocativo, que pode ser acompanhado do que? Olá, bom dia, boa tarde. No caso, o chamamento pode ser tanto o vocativo, pode ser o vocativo com essa saudação, ou pode ser só a saudação. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui a gente tem um exemplozinho de... Olha só. Aqui a gente vê nessa letra mais fraca, a gente vê o e-mail ao qual foi respondido. Porque aqui tá assunto. Quando tem esse é porque é a resposta a um e-mail que teve tal assunto.
Esse e-mail teve como assunto como foi a reunião. Qual foi o e-mail? Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Então, aqui a gente tem uma saudação com o vocativo, que no caso é o nome da pessoa. Como foi a reunião com o cliente ontem à tarde? Você teve sucesso? Por favor, não me deixe aguardando. Aí a resposta: bom dia, João. Não precisa gritar. A reunião foi ótima e o cliente fechou. Por que se não precisa gritar, hein? Já já a gente vai ver. Corpo do texto, despedida e assinatura. O texto deve ser escrito em seguida da saudação, sempre atentando-se à pontuação, principalmente, e ficou com 2 A's aqui, principalmente se for formal. Por fim, há uma despedida que geralmente envolve agradecimento ou um advérbio de modo, como atenciosamente, por exemplo. Logo após, coloca-se o nome do remetente, seja ele uma pessoa ou empresa. Ou seja, você coloca o seu próprio nome. Aqui a gente tem um exemplo. Orçamento de hospedagem é o assunto. Olá, bom dia. Olha só, a saudação com... no caso aqui é só uma saudação como chamamento. Eu e meu marido estamos querendo passar uns dias de férias na cidade de Garopaba. Encontramos o site da sua pousada e adoramos. Gostaríamos de solicitar um orçamento para a hospedagem do dia 22 de junho a 28 de junho. Desde já agradeço. Aqui a gente tem um agradecimento como forma de despedida e aguardo o retorno. Juliana. Então, a gente tem no remetente do e-mail, lá em cima naquela caixinha, o endereço eletrônico, que é aquele nome que a gente viu, nome@provedor.com. Então, esse é o endereço de e-mail. Agora, o endereço de e-mail pode substituir o nome? Não, a gente tem que colocar o nome no final para dizer quem é, até porque no e-mail vai estar escrito de uma forma, mesmo que seja um e-mail formal, que tem que ter o nosso nome bonitinho, às vezes não vai estar o nome completo, então você quer botar lá embaixo o nome completo, ou então só o primeiro nome. Aí você vai colocar o seu primeiro nome, ou se fosse, por exemplo, uma empresa, como aquele e-mail que a gente viu da Amazon, teria lá no final, Amazon Prime. No caso, se é um e-mail que eu vou enviar, vai estar com o meu endereço de e-mail lá em cima, eu vou enviar bonitinho, eu vou escrever bonitinho, vou fazer uma despedida no final, atenciosamente, grata, agradeço desde já, e pode ser aguardo retorno. Se for um e-mail informal, que, como eu falei, não é muito comum mais, você pode mandar, por exemplo, aquele que a gente viu informal, beijos, seria a despedida. E no final tem que ter Juliana, Emanuele, o nome de quem está enviando. Anexos são arquivos como fotos, vídeos e documentos que podem ser enviados junto com a mensagem de e-mail e aparecem no final dela. Aqui, ó, por exemplo, bom dia, Jean, segue em anexo o seu trabalho. Normalmente é assim mesmo, após a defesa de ressaca, pois foi grande. Após a defesa, ficamos de ressaca, pois foi grande o trabalho. Mas pegue mesmo essa semana e conclua o seu trabalho. Um abraço, Laurênia. Aqui nós temos uma resposta de um e-mail que, inclusive, está na atividade que eu deixei para vocês no Google Formulários. E aí, essa é a resposta de um e-mail que um aluno enviou pedindo a correção do trabalho dele. Aí, a professora enviou aqui em anexo um PDF com a correção. Aí, no e-mail, a gente escreve, tem o corpo do texto
e pode sempre no clipezinho lá clicar para anexar o quê? Fotos, vídeos, documentos como PDF, como Word, e aí elas vão aparecer, esses anexos vão aparecer lá embaixo da mensagem. Fique atento. Nos e-mails e outros gêneros digitais, a pontuação e o tipo de letra podem ter significados específicos. Como a gente viu naquele e-mail, volta aqui, ó, que a pessoa que enviou esse e-mail aqui, no caso o João, ele escreveu tudo em caixa alta, tudo em caps lock. Por ele ter escrito assim, a gente sabe que no contexto da internet, quando se escreve assim, significa que está gritando. Então, isso também vale para o e-mail, porque mesmo o e-mail não sendo uma rede social específica, o e-mail ainda é um ambiente de internet, e quando a gente escreve assim, significa que a gente está gritando. Então, tem significados específicos. A pontuação também faz diferença. Então, ó, aqui teve também uma carinha, que é uma coisa que também tem em e-mails mais informais. Não necessariamente e-mails informais, mas e-mail com quem você tem um pouco mais de intimidade, porque aqui pode ter sido a intenção do João ter gritado, pode ter sido. Pode não ter sido? Não. Mas, de qualquer forma, o Carlos respondeu aqui, não precisa gritar. Então, ele tinha um certo nível de intimidade para falar assim. Então, cada pontuação, cada forma como se escreve letra vai ter um significado diferente e vocês têm que ficar atentos. Vocês já sabem, enviar um e-mail com tudo em caixa alta vai transmitir essa sensação de que você está gritando com a pessoa. E ali, no caso do que a gente viu, parecia que estava exigindo algo muito rápido, que estava bravo. Então, tem que tomar cuidado com isso. E o e-mail pode ser uma ferramenta de comunicação tanto formal quanto informal. E o tipo de linguagem nos elementos estruturais varia de acordo com isso. Não se esqueça. Agora é com você. Assim como o e-mail que tem na atividade que eu deixei para vocês, que é o e-mail onde o aluno pede à professora a correção do TCC dele, que no caso é uma coisa de faculdade. Mas vocês vão fazer do jeito de vocês, ou seja, para a correção de uma atividade, eu vou pedir que vocês escrevam um e-mail formal pedindo a correção dessa atividade que eu mandei para vocês, que vocês vão receber e vão fazer. Não se esqueçam de colocar isso no assunto, ou seja, tem que ter o assunto lá, correção da atividade. O endereço eletrônico para o qual vocês vão enviar é esse aqui, residenciapliceu@gmail.com, e a destinatária, que é o chamamento que vocês vão utilizar logo no início, sou eu, Emanuele. Aí tá, vocês vão pedir esse e-mail, vocês vão enviar esse e-mail pedindo formalmente a correção da atividade que eu deixei com vocês. E eu vou enviar para vocês, tá bom? Então, nós vamos testar os conhecimentos na utilização do e-mail formalmente. Atente-se para preencher todos os elementos textuais do e-mail e utilizar a pontuação adequada. É isso, essa foi a aula. Agradeço mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima.